Bem-vindos, amantes das estrelas. Hoje, testemunhamos um divisor de águas na astronomia, o Observatório Vera C. Rubin iniciou sua missão. Aninhado no Chile, este observatório abriga a maior câmera digital já construída, pronta para transformar nossa visão do universo. Não é apenas um telescópio, é um salto quântico, capturando o cosmo em movimento e revelando segredos em tempo real. Juntem-se a nós enquanto exploramos como esta instalação responderá a perguntas antigas e levantará novas. A história do Observatório Vera Rubin está apenas começando. Mas antes de começarmos, já deixe like e se inscreva no canal agora. O Observatório Vera C. Rubin marca uma nova era, antes de Rubin e depois de Rubin. Empoleirado no alto dos Andes, seu espelho de 8,4 metros e câmera de 3,2 gigapixels escanearão o céu do sul, capturando bilhões de estrelas e galáxias. Ao longo de 10 anos, ele criará um mapa dinâmico do universo, rastreando tudo, desde asteroides até supernovas distantes. Essa pesquisa incessante irá gerar um tesouro de dados cósmicos sem precedentes. O Observatório Rubin está prestes a revolucionar nossa compreensão do universo. Batizado em homenagem a Vera C. Rubin, a astrônoma que confirmou a existência da matéria escura, este observatório dá continuidade ao seu legado. Mapeando bilhões de galáxias, ele revelará como a matéria escura molda o cosmos. Sua missão é um tributo ao trabalho pioneiro de Rubin e um salto em direção à compreensão do tecido oculto do universo. As descobertas feitas aqui serão de todos nós, expandindo nosso conhecimento coletivo. O Observatório Vera Rubin é mais do que um telescópio. É um farol para a próxima geração de exploradores. O observatório fica no topo do Cerro Pachón, no deserto do Atacama, no Chile, escolhido por seus céus limpos e escuros. Com mais de 300 noites claras por ano, é o paraíso de qualquer astrônomo, ideal para pesquisas de céu profundo. Cercada por outros telescópios de classe mundial, a Rubin se destaca como a exploradora de olhos arregalados do céu do sul. Este local é tão vital quanto a tecnologia, proporcionando uma janela imaculada para o universo. Do alto desta montanha, um novo capítulo na descoberta cósmica começa. No coração do Observatório Rubin está seu colosso espelho de 8,4 metros, uma maravilha da engenharia óptica. Forjado no Arizona, essa peça única de vidro coleta mais luz do que qualquer outra antes, permitindo ao telescópio enxergar mais profundo e mais amplamente. Seu design exclusivo de 3 espelhos entrega imagens nítidas de campo amplo, capturando os mais tênues sinais cósmicos. Este espelho é o balde de luz mais poderoso da humanidade, pronto para desvendar os segredos do universo. Junto com sua câmera revolucionária, ele marca o alvorecer de uma nova era na descoberta astronômica. Se o espelho de 8,4 metros é o coração do Observatório Vera C. Rubin, então sua câmera é, sem dúvida, a alma. E, olha, que alma! Estamos falando da maior câmera digital já construída para a astronomia, um verdadeiro titã da tecnologia. Seu sensor tem uma resolução impressionante de 3.200 megapixels, ou 3,2 gigapixels. Para ter uma ideia, uma câmera de smartphone topo de linha pode ter por volta de 48 megapixels. A câmera Rubin é quase 70 vezes mais poderosa. As imagens produzidas são tão enormes que seriam necessários mais de 1.500 telas de televisão de alta definição para exibir uma só foto em resolução total. Isso não é apenas uma melhoria incremental. É um salto revolucionário em capacidade de imagem, permitindo que a gente veja o céu em detalhes nunca antes alcançados. O tamanho físico dessa câmera é tão impressionante quanto sua quantidade de pixels. O instrumento inteiro pesa mais de 3 toneladas. Isso mesmo, mais de 6.000 libras. E tem o tamanho de um SUV pequeno. Seu plano focal, onde 189 sensores de última geração estão meticulosamente organizados,
tem mais de 60 centímetros de largura. Esse plano focal enorme é o que permite à câmera capturar uma fatia tão grande do céu em uma única foto. Cada imagem cobre uma área do céu 40 vezes maior que a lua cheia. Esse campo de visão imenso é o grande trunfo do observatório, permitindo mapear todo o céu do hemisfério sul com uma velocidade e eficiência incríveis, algo que nenhum outro telescópio de grande porte consegue fazer. Manter um instrumento tão sensível funcionando perfeitamente é um desafio de engenharia de altíssimo nível. Os sensores da câmera precisam ser resfriados a 100 graus Celsius, ou 148 graus Fahrenheit, para reduzir o ruído eletrônico que poderia atrapalhar os sinais astronômicos mais tênues. A câmera também possui um sistema complexo de filtros, que podem ser trocados automaticamente entre as exposições. Esses filtros permitem ao observatório capturar imagens em diferentes cores, do quase ultravioleta ao quase infravermelho. Isso fornece informações cruciais sobre a temperatura, composição e distância dos objetos observados, transformando belas imagens em dados científicos profundos. Essa combinação de sensor gigante, campo de visão amplo e capacidade de imagem rápida é o que realmente define o Observatório Vera C. Rubin e inaugura uma nova era de exploração cósmica. A câmera foi projetada para fazer uma exposição de 15 segundos a cada 20 segundos, escaneando o céu incansavelmente durante toda a noite. É uma máquina de gerar dados em escala galáctica, um olho incansável que nunca pisca. Ela vai capturar o cosmos não como um retrato estático, mas como uma entidade viva, pulsante e em constante transformação. Esse poderoso olho vai revelar um universo dinâmico, cheio de movimento e mudança, que até agora ficou em grande parte escondido de nós. O principal objetivo desse observatório incrível, com seu espelho gigante e sua câmera recordista, é realizar um projeto inovador de 10 anos chamado Legacy Survey of Space and Time, ou LSST. E, olha, isso não é só mais um levantamento astronômico, é o empreendimento de mapeamento do céu mais ambicioso já feito. O objetivo do LSST é escanear todo o céu visível do hemisfério sul repetidas vezes, criando um filme profundo e em lapso de tempo do universo. A cada poucas noites, o observatório vai revisitar as mesmas áreas do céu, acumulando cerca de 825 imagens por noite. Ao longo de uma década, cada pedaço do céu do sul será fotografado quase 1000 vezes, através de diferentes filtros de cor, fornecendo um registro incrivelmente detalhado e dinâmico. Essa estratégia de levantamento é o que diferencia o Observatório Vera C. Rubin de todos os outros telescópios, enquanto instrumentos como o Hubble ou o James Webb são feitos para olhar profundamente para alvos pequenos e específicos por longos períodos. O Rubin foi construído para amplitude e velocidade. Sua missão é mapear toda a floresta celeste, não apenas examinar árvores individuais. Isso vai permitir aos astrônomos estudar o cosmos em uma escala estatística nunca antes possível. Ao catalogar bilhões de estrelas e galáxias, o LSST vai fornecer um conjunto de dados gigantesco que poderá ser usado para testar nossas teorias fundamentais sobre o universo, desde a natureza da energia escura até a formação da própria Via Láctea. O LSST tem 4 pilares científicos principais que guiam sua missão. O primeiro é investigar a misteriosa natureza da matéria escura e da energia escura. Ao medir com precisão as formas e posições de bilhões de galáxias, os astrônomos poderão mapear a distribuição da matéria escura e ver como a energia escura influenciou a expansão do universo ao longo da história cósmica. O segundo pilar é criar um inventário completo do nosso sistema solar, descobrindo dezenas de milhares de novos asteroides, cometas e outros pequenos corpos, especialmente aqueles que possam representar uma ameaça à Terra. Isso vai revolucionar nosso entendimento do nosso próprio bairro celeste e reforçar muito nossa capacidade de defesa planetária.
Os dois últimos pilares se concentram no universo dinâmico e transitório. O LSST vai capturar eventos fugazes como supernovas, mortes explosivas de estrelas massivas e outras explosões cósmicas em números nunca vistos, fornecendo dados cruciais sobre o ciclo de vida das estrelas e a criação de elementos pesados. Por fim, ele vai mapear a estrutura e evolução da nossa própria galáxia, a Via Láctea, em detalhes impressionantes. Ao acompanhar os movimentos e propriedades de bilhões de estrelas, vai desvendar a história da formação da nossa galáxia, mostrando como ela foi construída ao longo das eras pela fusão de galáxias menores. O LSST é, de verdade, um levantamento para todos, prometendo descobertas revolucionárias em praticamente todos os campos da astronomia. O volume de dados que o Observatório Vera C. Rubin irá produzir é quase incompreensível, anunciando uma era completamente nova para a astronomia, a era do Big Data. A cada noite de operação, o observatório irá gerar aproximadamente 20 terabytes de dados brutos. Para contextualizar, a coleção impressa da Biblioteca do Congresso dos Ibopoues Netwa é estimada em cerca de 10 terabytes. O Rubin produzirá o dobro disso a cada noite. Ao longo de sua missão primária de 10 anos, o LSST irá gerar um catálogo de dados totalizando mais de 60 petabytes. 1 petabyte são 1000 terabytes. Então estamos falando de um volume de informação simplesmente assombroso e que apresenta um desafio e uma oportunidade sem precedentes para a comunidade científica global. Essa enxurrada de dados mudará fundamentalmente a forma como a pesquisa astronômica é conduzida. No passado, um astrônomo poderia ter passado uma carreira inteira coletando dados meticulosamente sobre algumas dezenas ou centenas de objetos. Com os dados do LSST, os pesquisadores terão acesso a informações de alta qualidade sobre bilhões de estrelas e galáxias desde o início da pesquisa. O desafio não será mais adquirir dados, mas sim desenvolver as ferramentas e técnicas sofisticadas necessárias para navegar e analisar esse vasto oceano de informações. Isso marca uma mudança de um ambiente com poucos dados para um ambiente rico em dados, onde as descobertas serão limitadas apenas pela nossa capacidade de fazer as perguntas certas e desenvolver maneiras inteligentes de encontrar as respostas dentro do conjunto de dados. Para lidar com essa torrente de dados, o projeto construiu um sistema de gerenciamento de dados massivo e complexo. 2 centros de computação de alto desempenho, um no Chile e outro no Laboratório Nacional de Aceleradores, SLAC, nos Estados Unidos, irão processar as imagens em tempo quase real. Em 60 segundos após a captura de uma imagem, o sistema identificará automaticamente qualquer coisa que tenha mudado ou se movido em comparação com imagens anteriores. Esses alertas, até 10 milhões deles a cada noite, serão transmitidos à comunidade astronômica global, sinalizando potenciais supernovas, asteroides em movimento ou outros eventos transientes para acompanhamento imediato por outros telescópios. Esse aspecto em tempo real transformará a astronomia transiente de um jogo de sorte em uma ciência sistemática. Em última análise, essa nova era de dados astronômicos irá democratizar a descoberta. Após um curto período de exclusividade, os produtos de dados do LSST serão disponibilizados ao público e a toda a comunidade científica. Qualquer pesquisador, qualquer estudante e até mesmo qualquer cientista cidadão com uma boa ideia poderá acessar esse tesouro e fazer suas próprias descobertas. O Observatório Vera C. Rubin não está apenas construindo um telescópio, está construindo um legado para as futuras gerações. Está criando um mapa cósmico definitivo que servirá como a principal referência para astrônomos por décadas, impulsionando inúmeras novas percepções sobre a natureza do nosso universo e nosso lugar nele. Para realmente apreciar o significado de nomear este observatório revolucionário, devemos voltar no tempo e conhecer a mulher cuja legado ele homenageia, Vera Rubin. A história dela não é apenas de brilho científico,
mas também de uma resiliência incrível, paixão e uma determinação silenciosa que redesenhou nossa compreensão do cosmos. A fascinação de Vera pelo universo começou não em um laboratório de alta tecnologia ou em uma universidade de prestígio, mas como uma jovem em Washington, D.C., olhando pela janela de seu quarto. De sua janela virada para o norte, ela observava as estrelas girarem em torno da Polaris, a estrela do norte, traçando meticulosamente seus caminhos no papel. Isso era mais do que um hobby de infância. Foi o despertar de uma paixão profunda e duradoura pelo balé celestial que ela testemunhava a cada noite clara. Esse amor inicial pelas estrelas foi nutrido por seus pais, que apoiaram sua crescente curiosidade científica. Seu pai, um engenheiro elétrico, a ajudou a construir seu próprio telescópio rudimentar com um tubo de papelão e uma lente de pedido por correio, e ele frequentemente a acompanhava em reuniões de astronomia amadora. Foi nesses primeiros anos que as sementes de sua futura carreira foram plantadas, impulsionadas por um desejo insaciável de entender a mecânica do vasto universo que ela observava. Ela foi cativada pela grandiosidade de tudo, pelas imensas distâncias e pelas forças silenciosas e poderosas em ação. Este era um chamado, uma necessidade profunda de não apenas olhar para as estrelas, mas questioná-las, medi-las e entender as regras que governavam sua magnífica dança no céu noturno. Seu caminho estava traçado. Quando ela era adolescente, sua ambição de se tornar uma astrônoma era inabalável. Ela ganhou uma bolsa de estudos para o Vassar College, que era então uma faculdade feminina, onde ela foi a única aluna de astronomia em sua turma de graduação de 1948. Ela foi inspirada pela grande Maria Mitchell, uma astrônoma pioneira do século XIX, que também havia lecionado em Vassar. Foi aqui que ela aprimorou suas habilidades de observação e aprofundou seu conhecimento teórico, preparando-se para uma carreira em um campo que era esmagadoramente dominado por homens. Sua fascinação inicial havia agora florescido em uma formidável expertise, e ela estava pronta para ocupar seu lugar entre as fileiras de astrônomos profissionais, munida de uma mente afiada e uma paixão inabalável pelo cosmos. A história de Vera Rubin começa com essa fascinação simples e pura pelo céu noturno, um lembrete de que as maiores jornadas científicas muitas vezes começam com um único momento de admiração. O trabalho de sua vida a levaria eventualmente a confrontar um dos maiores mistérios de toda a física, mas tudo foi construído sobre esse amor fundamental pelas estrelas que ela cultivou quando criança. É um testemunho poderoso da importância de nutrir a curiosidade e um pano de fundo comovente para o observatório que agora leva seu nome. O Observatório Vera C. Rubin, de certa forma, é uma versão gigante daquele primeiro telescópio de papelão, nascido do mesmo espírito de olhar para cima e perguntar: por quê? A jornada de Vera Rubin ao coração da astronomia profissional foi tudo menos fácil, foi uma luta constante contra os preconceitos profundamente enraizados de sua época. Depois de se formar em Vassar, sua ambição era seguir seus estudos de pós-graduação na prestigiada Universidade de Princeton. No entanto, ela se deparou com uma realidade dura e desanimadora. O programa de astronomia da universidade não aceitava mulheres. Sua inscrição nunca foi sequer lida. Esse tipo de barreira sistêmica era comum em meados do século XX, uma parede formidável projetada para manter as mulheres fora dos mais altos escalões da ciência. Indiferente a essa rejeição, Vera simplesmente procurou outro caminho, um testemunho da resiliência que definiria toda a sua carreira. Ela se recusou a deixar que os preconceitos alheios apagassem sua paixão cósmica. Em vez disso, ela se matriculou na Universidade de Cornell para seu mestrado, onde estudou com físicos renomados como Philip Morrison, Richard Feynman e Hans Bethe. Foi lá que ela conduziu sua primeira pesquisa importante, e um tanto controversa. Para sua tese de mestrado,
Ela analisou os movimentos das galáxias e encontrou evidências de que elas não estavam apenas distribuídas aleatoriamente, mas pareciam estar girando em torno de algum centro desconhecido. A ideia era radical para sua época e foi recebida com ceticismo e desdém quando ela a apresentou. O artigo foi amplamente ignorado e ela foi aconselhada a buscar linhas de pesquisa menos controversas. Essa experiência inicial foi uma dura lição sobre o conservadorismo do sistema científico, mas também indicou sua futura habilidade em ver padrões no cosmos que outros ignoravam. Depois de Cornell, ela se mudou para Washington, D.C. com seu marido, Robert Rubin, e se matriculou na Universidade de Georgetown para seu doutorado, pois era o único programa de doutorado em astronomia na área. Sua vida era um ato de equilíbrio delicado e exigente. Ela não era apenas uma dedicada estudante de doutorado, mas também uma jovem mãe, muitas vezes conciliando seus complexos cálculos astronômicos com as responsabilidades de criar seus filhos. Sua história desmistifica a ideia de que uma carreira científica de sucesso e uma vida familiar são mutuamente exclusivas. Ela provou que era possível ser uma cientista brilhante e uma mãe dedicada, embora isso exigisse imensa dedicação e um parceiro que a apoiasse. Sua perseverança diante das pressões acadêmicas e sociais foi verdadeiramente extraordinária. Ao longo desses anos de formação, Vera Rubin enfrentou consistentemente uma cultura que era, na melhor das hipóteses, hostil e, na pior, abertamente preconceituosa com as mulheres. Ela foi impedida de entrar no prédio principal do Observatório Palomar, que não tinha banheiros femininos, e teve que lutar por tempo de observação em grandes telescópios, um recurso zelosamente guardado pela comunidade astronômica dominada por homens. No entanto, ela nunca deixou que esses obstáculos a definissem ou a impedissem de alcançar seus objetivos. Em vez disso, ela superou os desafios com graça e um foco inabalável em sua pesquisa. Sua persistência silenciosa foi uma forma de revolução, abrindo caminho para futuras gerações de mulheres na ciência. Simplesmente por se recusar a aceitar um não como resposta. O auge da persistência e da perspicácia científica de Vera Rubin chegou no final dos anos 60 e nos anos 70. Trabalhando no Departamento de Magnetismo Terrestre da Carnegie Institution, ela se uniu a um talentoso fabricante de instrumentos chamado Kent Ford. Ford havia desenvolvido um espectrógrafo incrivelmente sensível, um aparelho que podia medir com precisão o espectro de luz de objetos muito tênues. Essa vantagem tecnológica foi a chave que desvendaria um segredo cósmico. Juntos, eles decidiram abordar um problema fundamental, mas enganosamente complexo: medir as curvas de rotação de galáxias espirais. Eles queriam ver precisamente a velocidade com que as estrelas orbitavam o centro de suas galáxias em diferentes distâncias, começando com nossa vizinha cósmica, a galáxia de Andrômeda. De acordo com as leis estabelecidas da física e nossa compreensão da gravidade, as estrelas mais distantes do centro galáctico, onde a maior parte da massa visível como estrelas, gás e poeira está concentrada, deveriam se mover mais lentamente. Assim como os planetas externos em nosso sistema solar, como Netuno, orbitam o Sol muito mais lentamente do que os planetas internos, como Mercúrio. O mesmo era esperado para as galáxias. As estrelas na borda deveriam estar se movendo em um ritmo tranquilo. No entanto, o que Vera Rubin e Kent Ford descobriram foi completamente chocante e desafiou todas as expectativas. As estrelas nas regiões externas da galáxia de Andrômeda estavam se movendo tão rápido quanto as estrelas mais próximas do centro. A curva de rotação da galáxia era inexplicavelmente plana. Isso não foi um acaso ou um erro em suas medições. Eles voltaram sua atenção para outras galáxias espirais e, repetidamente, encontraram o mesmo resultado bizarro. As estrelas externas estavam todas se movendo muito rápido. A única maneira de explicar isso era se as galáxias contivessem uma enorme quantidade de massa
que eles simplesmente não conseguiam ver. Essa massa invisível tinha que estar exercendo uma poderosa atração gravitacional, prendendo as estrelas externas e impulsionando-as em altas velocidades, impedindo-as de voar para o espaço intergaláctico. Essa foi a primeira evidência observacional forte e direta da existência do que hoje chamamos de matéria escura. Foi uma descoberta revolucionária que indicou que o universo estava cheio de uma substância misteriosa e invisível que superava toda a matéria visível, todas as estrelas, planetas e galáxias, por um fator de pelo menos 5:1. As implicações eram impressionantes. Significava que tudo o que havíamos observado na história da astronomia, cada estrela, cada nebulosa, cada galáxia, representava menos de 20% da matéria no universo. O cosmos era dominado por uma substância que não emitia, refletia ou absorvia nenhuma luz, tornando-a completamente invisível para nossos telescópios. O trabalho meticuloso de Vera Rubin transformou uma ideia especulativa em um pilar da cosmologia moderna. Ela não encontrou apenas uma pequena anomalia, ela desvendou o vasto e invisível arcabouço sobre o qual o universo visível é construído. Sua descoberta abriu um campo totalmente novo da física e da astronomia, um que continua sendo um foco principal de pesquisa até hoje. A descoberta da matéria escura cimentou o lugar de Vera Rubin como uma das astrônomas mais importantes do século XX. Embora ela nunca tenha recebido o Prêmio Nobel, uma omissão que muitos na comunidade científica consideram um grande lapso, suas contribuições foram amplamente reconhecidas com inúmeros outros prêmios de prestígio, incluindo a Medalha Nacional de Ciências. Mas talvez seu legado mais duradouro não se encontre em medalhas ou honrarias, mas nas gerações de cientistas que ela inspirou, particularmente mulheres. Ao longo de sua carreira, ela foi uma incansável defensora e uma mentora dedicada para aspirantes a astrônomas, encorajando-as ativamente a seguir suas ambições científicas e lutando por seu lugar à mesa, ou melhor, no telescópio. Ela era conhecida por sua generosidade e sua disposição em compartilhar dados e colaborar, promovendo um ambiente científico mais inclusivo e cooperativo. Ela frequentemente verificava as listas de palestrantes de conferências e ligava pessoalmente para os organizadores para apontar a falta de representação feminina, exigindo que eles melhorassem. Ela entendeu que sua própria jornada difícil poderia servir como um modelo e uma inspiração para outras. Ela provou que era possível superar barreiras sistêmicas e fazer contribuições fundamentais para a nossa compreensão do universo. Seu legado é tanto de descoberta científica quanto de progresso social, uma combinação poderosa que mudou não apenas o que sabemos sobre o cosmos, mas também quem tem a chance de descobri-lo. É esse legado profundo que a torna o nome perfeito para este novo observatório. O Observatório Vera C. Rubin foi projetado para abordar os mesmos mistérios que ela trouxe à vanguarda da ciência. Uma de suas missões principais é mapear a distribuição da matéria escura através do cosmos, com precisão sem precedentes, usando o fenômeno da lente gravitacional. Ele também investigará a igualmente enigmática energia escura, a força que se acredita estar impulsionando a expansão acelerada do universo. De uma forma belamente poética, o observatório nomeado em sua homenagem continuará o trabalho de sua vida em escala galáctica, usando nova tecnologia para seguir o caminho que ela primeiro iluminou. Portanto, quando dizemos o nome Observatório Vera C. Rubin, estamos fazendo mais do que apenas identificar uma instalação. Estamos invocando uma história de perseverança, de integridade científica e de uma paixão pelo universo que triunfou sobre a adversidade. Estamos homenageando uma mulher que mudou fundamentalmente nossa perspectiva cósmica, revelando o vasto e invisível universo que nos cerca. Seu nome, agora gravado neste monumental observatório em uma montanha chilena, será para sempre associado ao próximo grande salto em nossa exploração do cosmos. Ele serve como um lembrete perpétuo de que a força mais poderosa do universo não é a gravidade ou a energia escura,
mas a curiosidade humana. No mundo da astronomia, existe um momento cheio de mais antecipação e emoção do que quase qualquer outro. É um marco conhecido como primeira luz. Este termo poético marca a primeira vez que um novo telescópio abre seu olho para o cosmos e captura seus primeiros fótons de um objeto celestial. É a culminação de anos, às vezes décadas, de planejamento meticuloso, engenharia, construção e calibração. É o momento em que um complexo conjunto de vidro, aço e eletrônicos finalmente cumpre seu propósito e se torna uma verdadeira janela para o universo. Recentemente, o mundo foi presenteado com as espetaculares imagens de primeira luz de uma câmera de teste do observatório Vera C. Rubin. E mesmo esses instantâneos preliminares são absolutamente de tirar o fôlego, oferecendo um vislumbre tentador do incrível poder que está prestes a ser totalmente liberado. Este evento de primeira luz é mais do que apenas um acionamento cerimonial de um interruptor. É um marco crítico de engenharia e ciência. É o teste final de todo o sistema, desde os enormes espelhos e sua estrutura de suporte até os intrincados detectores e o complexo software que os controla. É o momento em que cientistas e engenheiros podem finalmente ver se todos os componentes estão trabalhando juntos em harmonia para produzir uma imagem nítida e clara. Para a equipe do Observatório Rubin, ver essas primeiras imagens chegando foi um momento de profundo alívio e euforia. Confirmou que esta nova e revolucionária instalação está no caminho certo para cumprir e provavelmente superar todos os seus ambiciosos objetivos científicos. É a prova de que o conceito funciona, que o gigante está realmente pronto para ver. É importante entender que essas imagens iniciais nem foram tiradas com a câmera final e recordista de 3,2 gigapixels. Elas foram capturadas usando uma câmera protótipo menor, de 189 megapixels, como parte do processo de comissionamento para testar a ótica e os sistemas de controle do telescópio. O fato de que mesmo essas imagens de teste são tão impressionantes e cientificamente valiosas diz muito sobre as capacidades do próprio telescópio. Elas servem como um poderoso aperitivo, uma prévia do prato principal que será servido quando a câmera em grande escala for instalada e iniciar sua pesquisa de uma década. Se é isso que o observatório pode fazer com as rodinhas de treinamento, imagine as maravilhas cósmicas que ele revelará quando estiver operando em seu potencial total e sem precedentes. Essas primeiras imagens não são apenas fotos bonitas, são uma declaração. Elas anunciam ao mundo que uma nova era da astronomia oficialmente amanheceu. São as primeiras palavras em um novo capítulo de exploração cósmica. Um capítulo que será preenchido com descobertas que mal podemos imaginar hoje. A primeira luz do Observatório Vera C. Rubin é um farol de promessa, iluminando o caminho para uma compreensão mais profunda dos maiores mistérios do universo. É o momento em que o gigante despertou, e seu olhar já está transformando nossa visão dos céus. A jornada realmente começou, e esses primeiros passos já estão deixando pegadas profundas nas areias da história astronômica. Entre as primeiras joias celestes capturadas pelo olhar do Observatório Rubin, estavam dois dos objetos mais bonitos e conhecidos do céu do sul, a nebulosa da Lagoa e a nebulosa Trífida. Essas imagens são simplesmente espetaculares, revelando essas nuvens cósmicas de gás e poeira com uma clareza e profundidade surpreendentes para um telescópio terrestre. Para quem não está familiarizado, nebulosas são essencialmente vastas nuvens interestelares, compostas de gás, principalmente hidrogênio, e hélio, e poeira cósmica fina. Elas são os berçários estelares do universo, os lugares caóticos e belos onde novas estrelas nascem. Vê-las através dos olhos do Rubin é como ver uma obra-prima familiar restaurada às suas cores originais e brilhantes, revelando detalhes antes ocultos. Este é o poder bruto do observatório, tornado visível.
Essas nebulosas exibem sua beleza em duas formas principais, ambas magnificamente capturadas nas novas imagens. Algumas partes das nebulosas brilham com um tom avermelhado vibrante. Elas são conhecidas como nebulosas de emissão. A intensa radiação ultravioleta de estrelas jovens e quentes embutidas na nuvem energiza, ou ioniza, o gás hidrogênio circundante, fazendo-o brilhar em um tom característico de vermelho. Outras partes das nebulosas brilham com uma luz azul fria e etérea. Estas são nebulosas de reflexão. Nessas regiões, a luz de estrelas próximas não é quente o suficiente para ionizar o gás, mas é, em vez disso, espalhada e refletida por pequenas partículas de poeira cósmica, sendo a luz azul espalhada de forma mais eficiente que a luz vermelha, muito parecido com o motivo pelo qual o céu da Terra é azul. O que é crucial entender sobre essas imagens do Observatório Vera C. Rubin é que as cores brilhantes que você vê são reais. Elas não são adicionadas ou aprimoradas artificialmente para efeito estético, como muitas imagens astronômicas são processadas. A câmera do observatório é projetada para capturar luz em todo o espectro visível, bem como no ultravioleta próximo e infravermelho próximo. Isso significa que os vermelhos vibrantes do hidrogênio brilhante e os azuis delicados da luz estelar refletida são as cores reais desses objetos, capturadas diretamente pelos sensores do telescópio. Isso proporciona uma visão incrivelmente autêntica e cientificamente pura dessas maravilhas celestes, aproximando-nos do que poderíamos ver se pudéssemos viajar até lá. É um cartão postal em cores reais do espaço profundo, quase como um retrato 3/4 do cosmos. A imagem das nebulosas da Lagoa e Trífida é, portanto, mais do que apenas uma imagem bonita. É uma poderosa demonstração das capacidades do observatório. Ela mostra sua capacidade de capturar estruturas em larga escala e detalhes finos e intrincados dentro do mesmo quadro. Ela exibe sua sensibilidade a finos fios de gás e sua capacidade de distinguir uma rica paleta de cores, cada uma contando uma história diferente sobre a física em jogo dentro da nuvem. Essas primeiras imagens dessas famosas nebulosas servem como uma declaração de intenção ousada, provando que o Observatório Vera C. Rubin não é apenas uma máquina de dados, mas também um criador de alguns dos mais belos e cientificamente ricos retratos do cosmos já produzidos, dignos de uma exposição no MASP cósmico. Talvez o aspecto mais chocante dessas primeiras imagens não seja apenas a beleza, mas a velocidade incrível com que foram capturadas. Para realmente apreciar isso, vamos considerar uma comparação. Um astrofotógrafo amador, mesmo um muito habilidoso com equipamento de alta qualidade, pode passar muitas horas, às vezes espalhadas por várias noites, coletando luz para criar uma imagem detalhada de um objeto como a nebulosa Trífida. Isso envolve tirar centenas de fotos de longa exposição e, em seguida, usar um software complexo para empilhá-las e processá-las, construindo pacientemente o sinal para revelar os detalhes tênues. É um trabalho de amor que exige imensa paciência e habilidade. Uma dessas belas imagens, tirada por um astrofotógrafo da Paraíba, Brasil, é um testemunho desse ofício dedicado. Agora, considere o Observatório Vera C. Rubin. A imagem deslumbrante da nebulosa Trífida, com suas cores vibrantes e intrincadas faixas de poeira escura, foi capturada com um tempo de exposição de apenas 30 segundos. Deixe isso te impactar por um momento. Em meio minuto, o observatório conseguiu coletar luz suficiente para produzir uma imagem de qualidade comparável ou até superior a uma que leva horas para um entusiasta dedicado criar. Isso não é apenas uma melhoria incremental. É uma mudança de paradigma completa na astronomia observacional. O poder de coleta de luz de seu espelho de 8,4 metros é tão imenso que ele pode alcançar em segundos o que antes levava horas. Uma capacidade que parece quase inacreditável, especialmente para uma imagem tirada aqui da Terra.
através de nossa atmosfera turbulenta. Essa eficiência incrível é a pedra angular da missão do observatório. A capacidade de tirar imagens profundas e de alta qualidade tão rapidamente é o que permitirá que ele faça um levantamento de todo o céu do sul a cada poucas noites. O plano é fazer 2 exposições de 15 segundos consecutivas para cada apontamento, com um tempo total de visita de cerca de 30 segundos. O telescópio então se moverá para o próximo ponto no céu em apenas alguns segundos e repetirá o processo. Esse ritmo implacável será mantido durante toda a noite, em todas as noites claras, por 10 anos. O observatório é uma verdadeira máquina de levantamento, projetada para velocidade e cobertura sem sacrificar profundidade e qualidade. É essa combinação única que o torna um instrumento tão revolucionário para a descoberta. Esse poder tem implicações profundas. Significa que o que estamos vendo nessas primeiras imagens é apenas uma pequena fração do que está por vir. Cada instantâneo de 30 segundos que o observatório tirar será um tesouro de informações, capturando não apenas uma bela nebulosa, mas milhares de galáxias e estrelas distantes no mesmo quadro. Quando você multiplica isso pelas centenas de imagens que ele tirará a cada noite, a escala dos dados se torna quase inimaginável. O poder de um olhar de 30 segundos do observatório Rubin não é apenas sobre tirar fotos bonitas rapidamente. É sobre construir o maior e mais abrangente mapa do nosso universo. Um instantâneo rápido, profundo e de tirar o fôlego por vez. Outra das imagens iniciais impressionantes divulgadas foi uma visão de campo amplo de uma porção do aglomerado de Virgem, uma vasta conglomeração de milhares de galáxias, localizada a cerca de 65 milhões de anos-luz de distância. Esta imagem não é apenas visualmente impactante, mostrando um campo denso de galáxias de todas as formas e tamanhos, desde majestosas espirais até elípticas difusas. Ela também é profundamente significativa. A escolha do aglomerado de Virgem como um dos primeiros alvos foi uma homenagem deliberada e tocante à homônima do observatório, Vera Rubin. Foram os seus estudos inovadores de galáxias espirais, incluindo muitas dentro deste mesmo aglomerado durante os anos 80, que forneceram a evidência definitiva da existência da matéria escura. Esta imagem fecha lindamente um ciclo histórico. Ao medir meticulosamente as velocidades radiais das estrelas dentro dessas distantes galáxias espirais, Vera Rubin descobriu a agora famosa discrepância entre a velocidade com que as galáxias eram observadas a girar e a velocidade com que deveriam estar girando, com base em sua matéria visível. Seu trabalho nas galáxias do aglomerado de Virgem foi uma peça crucial do quebra-cabeça, confirmando que o fenômeno da curva de rotação plana não era uma anomalia, mas uma característica universal das galáxias espirais. O halo invisível de matéria escura era uma necessidade. Agora, décadas depois, o observatório que leva o seu nome voltou seu olhar poderoso para essas mesmas galáxias, pronto para levar o seu trabalho pioneiro a um nível completamente novo. A nova imagem do aglomerado de Virgem demonstra o imenso poder do observatório para resolver essas distantes ilhas cósmicas. Podemos ver claramente os elegantes braços espirais, os bojos centrais brilhantes e os halos tênues e estendidos dessas galáxias. Cada uma dessas galáxias é um sistema de centenas de bilhões de estrelas, e o observatório Rubin as captura com clareza impressionante. Essa capacidade de ver a estrutura detalhada de tantas galáxias de uma só vez é crucial para seus objetivos científicos primários. Ao estudar as sutis distorções nas formas dessas galáxias de fundo causadas pela gravidade da matéria em primeiro plano, um efeito chamado lente gravitacional fraca, os cientistas serão capazes de criar um mapa detalhado da matéria escura invisível que permeia o aglomerado. Esta única imagem, portanto, encapsula perfeitamente a missão e o legado do Observatório Vera C. Rubin.
Ela conecta o passado ao futuro, honrando o trabalho fundamental de uma brilhante pioneira e, ao mesmo tempo, demonstrando as capacidades revolucionárias que serão usadas para aprofundar suas descobertas. O observatório, com seu imenso poder, nos ajudará a desvendar ainda mais os próprios mistérios que Vera Rubin tão brilhantemente trouxe à luz. Ele não apenas observará essas galáxias, ele as analisará aos milhares, fornecendo o poder estatístico necessário para finalmente entender a natureza da matéria escura que ela provou existir. O aluno agora se tornou o mestre, pronto para resolver os enigmas postos por sua homônima. O verdadeiro potencial transformador do Observatório Vera C. Rubin vai muito além de qualquer imagem estática, por mais bela ou profunda que seja. Seu poder máximo reside na capacidade de escanear repetidamente o céu, noite após noite. Como vimos, o observatório pode varrer todo o céu do hemisfério sul em apenas 3 ou 4 noites. Ao fazer isso continuamente por uma década, ele criará algo verdadeiramente sem precedentes na história da ciência. Um filme abrangente, de alta resolução, em time-lapse do universo. É por isso que costumamos dizer que o Observatório Rubin não estará apenas tirando fotos do cosmos. Ele estará registrando seu batimento cardíaco, monitorando suas mudanças e narrando sua história de vida em tempo quase real. Isso é um salto monumental em relação aos atlas estáticos do passado. Imagine as possibilidades. Com esse filme celestial, os astrônomos poderão descobrir e rastrear milhões de objetos em movimento dentro do nosso próprio sistema solar, desde asteroides potencialmente perigosos próximos à Terra, até corpos gelados distantes no cinturão de Kuiper. Qualquer coisa que mude de posição em relação ao fundo de estrelas fixas será instantaneamente sinalizada. Além disso, qualquer objeto que mude de brilho também será detectado. Isso inclui estrelas variáveis, que pulsam ritmicamente, e eventos cataclísmicos como supernovas, as mortes explosivas de estrelas. Espera-se que o observatório descubra milhares de supernovas a cada ano, fornecendo um enorme conjunto de dados para estudar a expansão do universo e os ciclos de vida das estrelas. O céu não será mais uma tela fixa, mas um palco dinâmico de atividade constante. Essa capacidade é simplesmente absurda quando paramos para pensar no volume de informações sendo processadas. Uma única exposição de 30 segundos pode capturar dados equivalentes a várias horas de observação com a maioria dos grandes telescópios atuais. Agora, multiplique isso pelas milhares de exposições feitas a cada noite. O resultado é um fluxo de dados de proporções cósmicas, um fluxo contínuo de informações sobre como o universo está evoluindo. Essa visão em time-lapse abrirá uma nova janela na astronomia conhecida como astronomia de domínio do tempo, permitindo-nos estudar fenômenos transientes e variáveis em uma escala sistemática e de todo o céu pela primeira vez. Temos a garantia de descobrir novos tipos de eventos cósmicos que nunca soubemos que existiam. Então, quando você olhar para essas primeiras imagens deslumbrantes, lembre-se de que elas são apenas um único quadro do que se tornará o filme mais épico já produzido. Elas são uma promessa do universo dinâmico que o Observatório Vera C. Rubin está prestes a nos revelar. A verdadeira emoção está no que acontece a seguir, quando esses quadros forem conectados. O que você acha que será a descoberta mais emocionante a surgir dessa visão em time-lapse do cosmos? Um visitante de outro sistema estelar? Um novo tipo de explosão estelar? Compartilhe suas ideias e previsões nos comentários abaixo. As possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo, e estamos apenas começando. A verdadeira revolução do Observatório Vera C. Rubin não está apenas nas imagens que ele captura, mas na quantidade colossal de dados que ele vai gerar. Os números são tão grandes que são difíceis de compreender. A cada noite de operação, o observatório deve capturar impressionantes 20 terabytes de dados. Para colocar isso em uma perspectiva mais tangível,
Um único terabyte pode armazenar cerca de 250 mil fotos de um smartphone comum. Isso significa que o Rubin produzirá o equivalente a 5 milhões de fotos por noite. Ao longo de sua missão inicial de 10 anos, o arquivo total de dados processados deve crescer para um tamanho quase inimaginável, atingindo algo em torno de 500 petabytes. Um único petabyte são 1000 terabytes. Então estamos falando de um volume de dados que supera quase qualquer outro empreendimento científico na história. Essa torrente de informações é possível graças à combinação única do campo de visão incrivelmente amplo do observatório e sua rápida cadência de imagens. O plano focal da câmera é tão grande que pode capturar uma área do céu medindo 3,5 graus de diâmetro. Esta é uma pegada celestial enorme, equivalente à área coberta por mais de 45 luas cheias. Em cada instantâneo, o observatório não está apenas tirando uma foto de um objeto, mas de uma vasta extensão do cosmos, fervilhando com objetos tênues e distantes. Essa capacidade de engolir grandes seções do céu em uma única exposição é o que permite gerar um volume de dados tão sem precedentes, noite após noite, sem pausa. É um verdadeiro chuveiro de informação cósmica. A escala do catálogo final é igualmente alucinante. Ao longo de sua pesquisa de 10 anos, espera-se que o LSST fotografe e catalogue aproximadamente 20 bilhões de galáxias individuais. Este é um número tão vasto que se aproxima do número total estimado de galáxias no universo observável. Ele também catalogará cerca de 17 bilhões de estrelas dentro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Este censo abrangente do cosmos fornecerá um recurso incomparável para os astrônomos. Pela primeira vez, teremos um conjunto de dados profundo e uniforme cobrindo metade do céu, permitindo-nos estudar a estrutura em grande escala do universo com um poder estatístico incrível. A pura quantidade de informação representa um novo paradigma, transformando a astronomia de uma ciência com escassez de dados para uma com abundância de dados. Essa enchente de dados é, por si só, um dos principais produtos científicos do observatório. O objetivo é criar um mapa digital definitivo do céu do sul, que servirá como referência fundamental para os astrônomos nas próximas décadas. Será o novo padrão, o atlas de referência para quem quiser saber o que há em uma determinada parte do céu em um determinado momento. O desafio para a próxima geração de cientistas não será coletar os dados, mas encontrar as maneiras mais inovadoras de garimpar este imenso universo digital em busca de novas descobertas. A era da astronomia de Big Data realmente chegou, e o Observatório Vera C. Rubin está liderando a carga para este território emocionante e inexplorado. Com uma quantidade tão astronômica de dados fluindo do observatório toda noite, surge uma questão crucial. Quem vai analisar tudo isso? A resposta simples é que é humanamente impossível. Nenhuma equipe de cientistas, por maior ou mais dedicada que seja, conseguiria vasculhar 20 terabytes de novas imagens todos os dias, ou revisar manualmente os milhões de alertas sobre objetos em mudança que o sistema irá gerar. É aqui que um novo e poderoso parceiro entra no campo da astronomia, a inteligência artificial. O sucesso do Observatório Vera C. Rubin e sua pesquisa LSST estará intrinsecamente ligado ao uso massivo e sofisticado de IA e algoritmos de aprendizado de máquina para processar, classificar e analisar o fluxo de dados. A primeira linha de análise será o sistema de alerta automatizado. Em 60 segundos após a captura de uma imagem, um software sofisticado a comparará com imagens anteriores da mesma porção do céu. Este software, alimentado por modelos de aprendizado de máquina, identificará automaticamente qualquer objeto que tenha se movido, aparecido, desaparecido ou mudado de brilho. Ele então gerará um alerta contendo todas as informações relevantes e o transmitirá para a comunidade astronômica global.
Este processo acontecerá para até 10 milhões de eventos potenciais a cada noite. A IA será crucial para filtrar esses alertas, eliminando falsos positivos, como impactos de raios cósmicos no detector, e classificando os eventos reais em categorias como asteroide potencial, supernova potencial ou estrela variável incomum para acompanhamento rápido. Além dos alertas em tempo real, a IA será a ferramenta essencial para minerar o vasto arquivo de dados de 10 anos em busca de descobertas científicas. Pesquisadores desenvolverão algoritmos complexos para procurar padrões e correlações sutis dentro dos dados que seriam invisíveis ao olho humano. Por exemplo, o aprendizado de máquina pode ser usado para classificar as formas de bilhões de galáxias de forma muito mais eficiente e consistente do que um humano, o que é essencial para estudos de lentes gravitacionais fracas. A IA também pode procurar objetos raros e exóticos, identificando coisas que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida, as agulhas em um palheiro cósmico. Espera-se que o observatório gere tantos dados que haverá uma escassez de pesquisadores para estudar tudo. A IA será o multiplicador de força que nos permitirá dar sentido a isso. Essa dependência da IA marca uma mudança fundamental na prática da astronomia. Ela está criando uma nova disciplina na interseção da astrofísica, ciência de dados e ciência da computação. O Observatório Vera C. Rubin não é apenas um telescópio avançado. É uma extraordinária máquina de dados que está expandindo os limites do que é possível na computação científica. O desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas de IA será tão importante quanto o próprio telescópio. Esse novo paradigma garante que o legado do observatório não será apenas suas descobertas sobre o universo, mas também seu papel em ser pioneiro nos novos métodos e tecnologias que definirão a ciência do século XXI. Uma das áreas científicas que será mais profundamente transformada pelo Observatório Vera C. Rubin é a busca por asteroides e outros pequenos corpos dentro do nosso sistema solar. Esse trabalho não é só interessante do ponto de vista acadêmico. Ele é um componente crítico da defesa planetária, ajudando a identificar e rastrear objetos próximos da Terra, ou NEOs, que podem representar um risco de impacto para o nosso planeta. Para entender a dimensão da revolução que o Rubin representa, vale pensar na história da descoberta de asteroides. O primeiro asteroide, Ceres, foi descoberto em 1801. Em mais de 2 séculos desde então, conseguimos catalogar aproximadamente 1.300.000 asteroides. Isso já é um feito monumental, mas o que o Rubin está prestes a fazer vai superar tudo isso de longe. Hoje em dia, todos os telescópios do mundo descobrem cerca de 3.000 novos asteroides por mês. O Observatório Vera C. Rubin deve encontrar essa mesma quantidade em apenas uma noite de observação. Só no seu primeiro mês de operação completa, ele pode descobrir 100.000 novos asteroides, o que representa quase 10% a mais do total de asteroides conhecidos até agora. Isso é realmente um salto impressionante na nossa capacidade. A habilidade do observatório de escanear o céu repetidamente vai permitir detectar os movimentos sutis desses pequenos corpos rochosos contra o fundo fixo das estrelas. Ao longo de sua missão de 10 anos, o LSST deve aumentar o número de asteroides catalogados em pelo menos 10 vezes. Espera-se que ele descubra e catalogue mais de 5 milhões de asteroides do cinturão principal, transformando completamente o nosso entendimento sobre a arquitetura e a história do sistema solar. E, mais importante ainda para a defesa planetária, ele vai descobrir centenas de milhares de objetos próximos da Terra, nos dando um inventário muito mais completo dos asteroides potencialmente perigosos. Com esse levantamento abrangente, poderemos calcular suas órbitas com altíssima precisão, nos dando décadas, ou até séculos, de aviso para qualquer objeto em rota de colisão com a Terra. O Rubin será nosso sentinela mais poderoso, de guarda no nosso bairro celeste. O impacto disso para a ciência e segurança do planeta é gigantesco, sem exagero.
Numa demonstração impressionante do seu poder, em apenas uma noite de testes em 2023, o observatório detectou 19 asteroides próximos da Terra que eram totalmente desconhecidos. E olha que o sistema nem estava operando em plena capacidade. Esse resultado de uma única noite já é um gostinho do que vem por aí. O observatório Vera C. Rubin não vai apenas contribuir para a busca de asteroides, ele vai revolucionar completamente essa área, dando um nível de segurança e conhecimento que antes era simplesmente inimaginável. É realmente um divisor de águas para entendermos nossas origens e garantirmos o nosso futuro. O censo do Sistema Solar feito pelo Observatório Vera C. Rubin vai muito além do conhecido cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Com sua sensibilidade incrível e cobertura de campo ampla, ele será capaz de explorar as regiões mais distantes e misteriosas do domínio do nosso Sol, descobrindo inúmeros objetos que hoje são simplesmente fracos demais ou se movem devagar demais para serem detectados pela maioria dos levantamentos. Um dos grupos que ele vai mirar são os troianos de Júpiter. Esses são asteroides que compartilham a órbita de Júpiter, presos em regiões gravitacionalmente estáveis, chamadas pontos de Lagrange, seja à frente ou atrás do planeta gigante. Estudar o número, o tamanho e a composição desses troianos oferece uma janela única para a história inicial do nosso sistema solar, já que se acredita que eles sejam remanescentes praticamente intactos da era de formação dos planetas. Indo ainda mais longe, para a escuridão gelada além da órbita de Netuno, o observatório vai fazer o levantamento mais completo já realizado do cinturão de Kuiper e do disco disperso. Essa região é o lar de incontáveis objetos transnetunianos, ou TNOs, corpos gelados que são verdadeiros fósseis do disco primordial do Sistema Solar. Entre eles estão planetas anões como Plutão e Eris, que guardam pistas fundamentais sobre os processos que moldaram nosso sistema planetário. O LSST deve descobrir dezenas de milhares de novos TNOs, aumentando a população conhecida em mais de 10 vezes. Esse novo e enorme conjunto de dados vai permitir aos cientistas mapear a estrutura do sistema solar externo em detalhes incríveis, podendo até revelar a influência gravitacional de um possível nono planeta ainda não descoberto. E talvez o mais empolgante, o Observatório Rubin será a nossa melhor ferramenta até hoje para detectar visitantes interestelares. Objetos como Oumuamua e Borisov, que vieram de outros sistemas estelares e estão apenas de passagem pelo nosso. Esses objetos são muito raros e se movem rapidamente, o que torna a detecção deles um desafio enorme. Mas como o Rubin escaneia o céu inteiro com tanta frequência e profundidade, ele aumenta muito as nossas chances de encontrar esses viajantes celestes assim que eles chegarem. Descobrir uma população significativa desses visitantes abriria um novo campo na astronomia, permitindo estudar material de outros sistemas planetários sem precisar sair do nosso. Seria como receber mensagens cósmicas em garrafas vindas de estrelas distantes. A capacidade de descoberta desse observatório é difícil até de descrever. Em apenas 10 horas de observação inicial, durante a fase de comissionamento, o sistema identificou mais de 2.100 asteroides nunca vistos antes. Esse número impressionante incluía uma mistura diversa de objetos, asteroides do cinturão principal, troianos de Júpiter e até alguns TNOs. Esse sucesso logo no começo já é uma confirmação poderosa do potencial do observatório. Ele não vai só adicionar novos nomes aos nossos catálogos, ele vai reescrevê-los completamente. Vai nos dar o mapa definitivo da população do nosso sistema solar, das rochas vizinhas aos vagantes gelados do escuro, mudando para sempre o nosso entendimento do nosso próprio quintal cósmico. Indo além das rochas móveis do nosso sistema solar, o Observatório Vera C. Rubin está prestes a revolucionar também o nosso entendimento sobre as próprias estrelas, especialmente aquelas que mudam de brilho com o tempo. Essas são as chamadas estrelas variáveis,
e elas são ferramentas essenciais para os astrônomos. Suas pulsações previsíveis ou piscadas erráticas podem revelar propriedades fundamentais, como massa, idade e distância, e até sinalizar eventos dramáticos, como explosões estelares ou a presença de planetas em órbita. Só que muitas dessas variações são incrivelmente sutis, e para detectá-las, é preciso um monitoramento preciso e de longo prazo do céu. E é exatamente isso que o LSST foi projetado para fazer, abrindo uma nova fronteira no estudo do universo dinâmico das estrelas. A pesquisa de 10 anos do observatório vai capturar a luz de bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, medindo o brilho delas com alta precisão quase 1000 vezes. Isso vai criar um conjunto de dados inigualável para descobrir e caracterizar estrelas variáveis. Espera-se que o Rubin detecte dezenas de milhões de novas estrelas variáveis de todos os tipos, desde as pulsantes Cefeidas e RR Lyrae, que são verdadeiras velas padrão para medir distâncias cósmicas, até variáveis cataclísmicas, que são sistemas binários à beira de interações explosivas. Ele vai captar variações tão sutis que nossos olhos jamais perceberiam, permitindo aos cientistas explorar o interior das estrelas pela astrosismologia, de um jeito parecido com o que os geólogos fazem ao estudar o interior da Terra através dos terremotos. Esse novo catálogo gigantesco de estrelas variáveis vai permitir aos cientistas mapear a estrutura da nossa galáxia em 3 dimensões com uma precisão inédita. Ao identificar milhões de estrelas RR Lyrae, que têm brilho intrínseco conhecido, os astrônomos poderão calcular suas distâncias com precisão. Isso vai permitir traçar os fluxos tênues e os halos estelares que envolvem a Via Láctea, que são restos fantasmas de galáxias menores que a nossa já engoliu ao longo de bilhões de anos. O LSST vai, basicamente, fazer um raio-x da estrutura da nossa galáxia, revelando sua história escondida e mapeando seus limites como nunca antes. Vai mostrar toda a extensão da Via Láctea, do núcleo agitado até as fronteiras mais distantes e tênues. O impacto para a astrofísica estelar será imenso. O observatório deve descobrir até 100 mil eventos de microlente gravitacional, quando a gravidade de uma estrela ou planeta em primeiro plano amplifica temporariamente a luz de uma estrela ao fundo. Isso vai ser uma nova e poderosa forma de detectar planetas errantes, que vagam pela galáxia sem estar presos a nenhuma estrela. Ele vai registrar os clarões repentinos de estrelas ativas e o leve escurecimento causado por exoplanetas em trânsito. O céu, que aos nossos olhos parece calmo e imutável, será revelado pelo Rubin como um palco de atividade constante e cintilante. Só de imaginar o que vamos aprender quando pudermos observar milhões de estrelas respirando, pulsando e explodindo ao longo de uma década, já dá para sentir o tamanho da transformação que está por vir. Uma das perspectivas mais emocionantes da pesquisa da Vera C. Rubin Observatory é sua capacidade inigualável de atuar como um sentinela para todo o sistema solar, observando visitantes raros e enigmáticos de outros cantos do universo. Nos últimos anos, as descobertas de Oumuamua, em 2017, e 22I Borisov, em 2019, confirmaram que objetos de outros sistemas estelares de fato viajam através do nosso. Esses objetos interestelares são como cápsulas do tempo de sistemas planetários distantes e desconhecidos, oferecendo-nos uma maneira tentadora e direta de amostrar os blocos de construção de mundos além do nosso. No entanto, eles são incrivelmente fracos, rápidos e extremamente raros, tornando-os excepcionalmente difíceis de encontrar com os métodos de pesquisa atuais. Até agora, temos os encontrado principalmente por sorte, tipo ganhar na loteria. O Observatório Rubin vai mudar isso de um jogo de azar para uma busca sistemática. Por escanear uma área tão vasta do céu com tanta profundidade a cada poucas noites, ele cria a rede perfeita para capturar esses visitantes passageiros. As projeções sugerem que o LSST poderia descobrir dezenas, talvez até centenas, de objetos interestelares ao longo de sua missão de 10 anos.
Isso transformaria o campo de estudo de apenas algumas anomalias estranhas para uma análise estatística de toda uma população desses objetos. Poderíamos começar a responder a perguntas fundamentais. Quão comuns eles são? Do que são feitos? São mais parecidos com asteroides rochosos ou cometas gelados? Outros sistemas planetários ejetam frequentemente material para a galáxia? Cada novo objeto interestelar descoberto será um grande evento científico. No momento em que o software automatizado do Rubin sinalizar um candidato se movendo em uma trajetória hiperbólica, o sinal revelador de um objeto não ligado à gravidade do Sol, um alerta será enviado ao mundo. Isso permitirá que outros telescópios mais especializados sejam apontados para o objeto imediatamente para estudos detalhados de acompanhamento. Poderíamos usar espectrógrafos para analisar a luz refletida em sua superfície para determinar sua composição, ou usar radar potente para ter uma ideia melhor de sua forma e tamanho. O Observatório Rubin atuará como o batedor definitivo, encontrando os alvos que nos permitirão realizar um reconhecimento detalhado de material de outras estrelas. A ideia disso é realmente de pirar o cabeção. Imagine ver um novo objeto interestelar se aproximando do nosso sistema solar, não depois que ele já passou por nós, mas com aviso suficiente para estudá-lo em detalhes em sua trajetória de entrada. Que segredos esses viajantes poderiam carregar? Eles poderiam nos mostrar que a química necessária para a vida é comum em toda a galáxia? O Observatório Vera C. Rubin é nossa primeira ferramenta real capaz de abrir essa fronteira interestelar. Se você acha isso tão emocionante quanto nós, não deixe de compartilhar este artigo com seus amigos e familiares. A próxima grande descoberta pode ser um visitante de um sistema estelar a anos-luz de distância, e o Rubin será o primeiro a avistá-lo. Uma pergunta que surge naturalmente sempre que um novo e poderoso telescópio entra em operação é como ele se compara aos outros gigantes da área. Inevitavelmente, as pessoas perguntam: o Observatório Vera C. Rubin é melhor que o telescópio espacial James Webb? Ele tornará o Webb obsoleto? A resposta para isso é um claro e retumbante não. Pensar nesses dois instrumentos magníficos como concorrentes é, honestamente, um erro fundamental de compreensão de seu design e propósito. Na realidade, eles não são rivais, mas sim parceiros poderosos e complementares. São duas ferramentas diferentes, projetadas para duas tarefas muito distintas, mas igualmente importantes. Juntos, eles formam uma dupla imbatível, um time que nos permitirá abordar questões cósmicas de múltiplos ângulos, criando uma imagem mais completa do universo do que qualquer um deles poderia alcançar sozinho. A diferença mais fundamental entre eles é a sua localização. O telescópio espacial James Webb, como o nome indica, é um observatório espacial. Ele orbita o Sol em um ponto especial a quase 1,5 milhão de quilômetros da Terra, chamado de segundo ponto de Lagrange, ou L2. Esse ponto de vista distante, frio e escuro é essencial para sua missão, pois ele protege o telescópio do calor e da luz da Terra e do Sol, permitindo-lhe ver a fraca luz infravermelha dos objetos mais distantes do universo. O Observatório Vera C. Rubin, como sabemos, é um telescópio baseado em terra, firmemente plantado em uma montanha no Chile. Essa localização terrestre, embora sujeita aos efeitos de embaçamento da atmosfera terrestre, permite que ele seja muito maior e abrigue uma câmera com um sensor que supera o do Webb em tamanho e contagem de pixels. Suas especificações técnicas primárias revelam suas diferentes filosofias de design. Embora o espelho primário de 8,4 metros do Rubin seja apenas ligeiramente maior que o espelho de 6,5 metros do Webb, seus designs ópticos são mundos à parte. O Webb tem uma distância focal muito longa, dando-lhe um campo de visão incrivelmente estreito e profundo, como olhar o universo através de uma lente telefoto. Isso é perfeito para sua missão de dar zoom em pequenas porções do céu, para estudar as galáxias mais antigas, em detalhes extremos.
O Rubim, por outro lado, tem uma distância focal muito curta, dando-lhe seu gigantesco campo de visão grande angular. Ele foi projetado para ser um instrumento de levantamento, um cartógrafo celestial que mapeia vastas áreas do céu rapidamente, em vez de um especialista que realiza investigações aprofundadas em alvos únicos. Isso os torna colaboradores científicos perfeitos. O Rubim será a máquina de descoberta definitiva, o batedor que pesquisa todo o céu do sul e identifica milhões de objetos interessantes e transitórios. Quando o Rubim encontra uma galáxia distante particularmente fascinante, uma supernova estranha ou um objeto interestelar recém-descoberto, ele pode então passar as coordenadas para o James Webb. O Webb pode então usar sua poderosa visão telefoto e seus instrumentos infravermelhos especializados para realizar uma investigação detalhada de acompanhamento, revelando a composição química, temperatura e movimento do objeto de maneiras que o Rubim não consegue. O Rubim encontra o que e o onde, e o Webb investiga o como e o porquê. Eles são um perfeito 1-2 científico. Outra diferença crucial que define a natureza complementar dos observatórios Rubim e Webb é o tipo principal de luz que eles são projetados para enxergar. Embora o observatório Vera C. Rubin possa ver um pouco no infravermelho próximo e no ultravioleta próximo, seu foco principal é no espectro da luz visível, o mesmo arco-íris de cores que nossos próprios olhos podem perceber. Isso significa que as imagens que ele produz estão muito mais próximas de uma representação em cores reais do cosmos. Os vermelhos vibrantes do gás hidrogênio incandescente e os azuis brilhantes da luz das estrelas refletindo na poeira são capturados diretamente. Isso torna as imagens de Rubim não apenas cientificamente valiosas, mas também intuitivamente compreensíveis e honestamente de uma beleza de tirar o fôlego, mostrando-nos como esses objetos cósmicos se pareceriam se pudéssemos vê-los de perto. O telescópio espacial. James Webb, em contraste, é um especialista em infravermelho. Sua missão principal é capturar a luz que é invisível ao olho humano, nos comprimentos de onda do infravermelho próximo e médio. Existem duas razões principais para isso. Primeiro, os objetos mais distantes do universo estão tão longe que a expansão do espaço esticou sua luz do visível ou ultravioleta para o espectro infravermelho, um fenômeno chamado desvio para o vermelho cosmológico. Para ver o amanhecer das primeiras galáxias, você deve olhar no infravermelho. Segundo, a luz infravermelha pode penetrar através das densas nuvens de gás e poeira cósmica que obscurecem a luz visível. O Webb pode espiar os corações dos berçários estelares e os centros das galáxias empoeiradas, lugares que são completamente opacos para um telescópio de luz visível como o Rubim. Essa diferença de visão dita seus alvos científicos primários. O Rubim, com sua câmera de luz visível de campo amplo, é perfeitamente adequado para mapear a estrutura em grande escala do universo próximo, catalogando bilhões de estrelas e galáxias e rastreando objetos que se movem ou mudam de brilho em nossa própria vizinhança cósmica. Seu foco está no céu dinâmico e em constante mudança em vastas áreas. A visão infravermelha do Webb, juntamente com sua visão estreita e profunda, o torna a máquina do tempo definitiva, projetada para sondar o campo profundo do universo. Ele se destaca no estudo da formação das primeiras estrelas e galáxias, analisando as atmosferas de exoplanetas à medida que transitam suas estrelas, e revelando os processos ocultos de formação de estrelas e planetas dentro de casulos empoeirados. Portanto, eles não estão olhando para o mesmo universo da mesma maneira. Eles estão fornecendo duas perspectivas diferentes, mas igualmente válidas. O Rubim fornece o contexto de grande angular, o grande mapa do cosmos atual, enquanto o Webb fornece a visão ampliada e de tempo profundo das origens cósmicas.
Uma analogia poderia ser um geógrafo usando um satélite para mapear um continente inteiro, o Rubin, versus um geólogo no solo usando ferramentas especializadas para analisar a composição de uma única rocha antiga, o Webb. Ambos são essenciais para uma compreensão completa. A combinação do levantamento de luz visível de campo amplo do Rubin e da espectroscopia infravermelha de campo profundo do Webb dará aos astrônomos uma visão mais holística e poderosa do cosmos do que nunca. Talvez uma das diferenças mais revolucionárias entre o Observatório Vera C. Rubin e o telescópio espacial James Webb não esteja no hardware, mas sim na filosofia operacional e em como os cientistas acessam seus dados. Essa diferença, olha só, vai mudar fundamentalmente a forma como uma grande parte da pesquisa astronômica é conduzida. Para usar o James Webb, um pesquisador ou uma equipe precisa primeiro elaborar uma pergunta científica específica e depois escrever uma proposta detalhada para solicitar certo tempo de observação. Essas propostas são avaliadas por um painel de especialistas em um processo altamente competitivo. Apenas os projetos mais promissores e de maior qualidade recebem o valioso tempo no telescópio. Esse é um modelo clássico e eficiente, mas, no fim das contas, é limitado a um número pequeno de projetos aprovados. O Observatório Vera C. Rubin, por sua vez, funciona em um modelo completamente diferente e muito mais democratizado. Ele não será direcionado a alvos específicos solicitados por astrônomos individuais. Em vez disso, tem uma missão única e pré-definida: realizar o levantamento de legado do espaço e do tempo, ou LSST, escaneando automaticamente todo o céu do hemisfério sul de acordo com um cronograma fixo. Ele simplesmente executa sua estratégia de observação a cada noite clara, sem se importar com quem está interessado em qual objeto específico. O resultado incrível disso é que as imagens e catálogos de dados produzidos serão disponibilizados para toda a comunidade científica dos Estados Unidos, do Chile e para parceiros internacionais, incluindo o grande contingente de pesquisadores no Brasil. Você não precisa vencer uma proposta para usar os dados do Rubin, basta acessar o arquivo público. Essa nova abordagem é realmente uma mudança de paradigma. Se um pesquisador precisa de uma imagem atualizada de uma galáxia, supernova ou campo de asteroides, não é preciso solicitar tempo no telescópio. Basta esperar 3 ou 4 dias e o Observatório Rubin vai capturar automaticamente uma nova imagem profunda daquela região do céu como parte de seu levantamento regular. Isso, sinceramente, é algo absolutamente inédito na história dos grandes observatórios. Embora os dados brutos tenham um período de 2 anos de propriedade para as equipes centrais validarem e processarem, os produtos de dados processados, incluindo o importantíssimo fluxo de alertas de eventos transitórios, estarão disponíveis quase imediatamente. Isso transforma o telescópio de um recurso exclusivo para poucos em uma verdadeira utilidade pública para a descoberta. Essa filosofia de dados abertos vai impulsionar uma nova era de pesquisa astronômica, muito mais inclusiva e colaborativa. Estudantes, pós-doutorandos e cientistas de instituições menores, que antes tinham dificuldade para conseguir tempo nos grandes telescópios, agora terão acesso a um conjunto de dados de ponta. Isso nivela o campo de jogo, permitindo que qualquer pessoa com uma ideia criativa e boas habilidades analíticas possa fazer uma grande descoberta. O Observatório Vera C. Rubin não é só uma ferramenta para poucos privilegiados, é um presente para toda a comunidade astronômica. Essa democratização dos dados, aliada à sua poderosa capacidade de levantamento, garante que seu impacto na ciência será amplo, profundo e, sem dúvida, revolucionário. Com o início dessa nova era de descobertas astronômicas, é motivo de imenso orgulho nacional perceber que o Brasil não é apenas um espectador, mas sim um participante ativo e fundamental nesse projeto monumental. A comunidade científica brasileira
garantiu um papel significativo e essencial dentro do consórcio do Observatório Vera C. Rubin, assegurando que pesquisadores de todo o país terão acesso direto ao fluxo de dados e estarão na linha de frente das descobertas que virão. Essa participação não é um detalhe menor, é uma prova da força, da expertise e da visão de futuro da ciência brasileira. A contribuição do país, um compromisso substancial avaliado em 7,2 milhões de dólares, foi estrategicamente realizada por meio de serviços essenciais e doações em espécie, consolidando o Brasil como um parceiro internacional vital nesse esforço global. Esse investimento estratégico garante que astrônomos e físicos brasileiros terão direitos plenos de acesso aos dados, colocando-os em pé de igualdade com colegas dos Estados Unidos e do Chile. Esse acesso é o ingresso dourado para participar da riqueza científica que o LSST vai proporcionar. Isso significa que, desde o primeiro dia, pesquisadores brasileiros poderão mergulhar nos fluxos de dados, caçar asteroides, mapear a teia cósmica e investigar os mistérios da energia escura. É uma oportunidade inédita, que promete elevar a produção científica do país e seu prestígio internacional nas áreas de astronomia e cosmologia por muitas décadas. Essa participação foi conquistada com muito esforço, resultado de anos de planejamento e articulação de líderes da comunidade astronômica brasileira, que enxergaram o potencial transformador do projeto. A participação brasileira é um esforço nacional, uma tapeçaria belíssima tecida a partir das contribuições de inúmeras instituições espalhadas pelo país. Uma equipe dedicada de cerca de 120 pesquisadores, vindos de universidades e centros de pesquisa em 10 estados diferentes, forma a espinha dorsal da nossa presença no projeto. Esse grupo diverso e altamente qualificado não está apenas esperando os dados chegarem. Eles estão ativamente envolvidos no trabalho preparatório, contribuindo com sua expertise para o núcleo da infraestrutura do projeto. Estão desenvolvendo ferramentas sofisticadas de inteligência artificial, otimizando pacotes de software críticos e enfrentando os enormes desafios de transferência e armazenamento de dados, garantindo que todo o sistema global funcione de forma eficiente e integrada. Isso é ciência brasileira, em ação no palco mundial. Esse nível de engajamento representa um marco para a nossa comunidade científica. Demonstra maturidade e capacidade para participar dos maiores projetos de Big Science, que cada vez mais definem as fronteiras do conhecimento humano. Ao contribuir com componentes essenciais e capital intelectual para o Observatório Rubin, o Brasil não está apenas comprando um ingresso para o espetáculo. Está ajudando a construir o palco, escrever o roteiro e dirigir a apresentação. Esse papel ativo garante que a próxima geração de cientistas brasileiros será treinada com as ferramentas e os dados mais avançados do mundo, fomentando uma herança de inovação e descobertas que vai ecoar por muitos anos. Um dos pilares da participação do Brasil, e talvez o elemento mais crítico da nossa contribuição, é a criação de um dos centros independentes de acesso a dados do projeto, os chamados IDACs. Esse IDAC brasileiro, sediado no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai servir como um portal principal para acessar o imenso arquivo de dados do Observatório Vera C. Rubin. É um dos poucos centros desse tipo no mundo, posicionando o Brasil como um polo fundamental na rede global de distribuição e análise de dados. Esse centro não é apenas um repositório de dados. É uma verdadeira potência de computação de alto desempenho, projetada para lidar com os petabytes de informação que vão chegar do Chile. O IDAC brasileiro será, na prática, um espelho do arquivo principal de dados, localizado nos Estados Unidos. Sua função principal é oferecer o poder de processamento e a capacidade de armazenamento massivos que os pesquisadores brasileiros vão precisar para trabalhar, de fato, com os dados do LSST. Sem essa infraestrutura local,
tentar analisar petabytes de dados armazenados a milhares de quilômetros de distância seria algo incrivelmente lento e ineficiente. O IDAC traz o universo para o Brasil, permitindo que cientistas de todo o país realizem suas pesquisas localmente, com a velocidade e o poder necessários para fazer descobertas de ponta. É um elemento crucial de infraestrutura que democratiza o acesso e elimina barreiras logísticas para a participação nessa ciência de última geração. O desenvolvimento e a operação do IDAC representam um enorme desafio tecnológico, que está expandindo os limites da ciência de dados e da computação de alto desempenho no Brasil. As equipes responsáveis pelo centro estão enfrentando desafios imensos, desde o estabelecimento de links de rede ultra-rápidos capazes de transferir terabytes de dados diariamente, até o desenvolvimento de sistemas sofisticados de gerenciamento de dados que podem catalogar e servir bilhões de objetos celestes para centenas de usuários simultaneamente. Esse esforço não serve apenas à comunidade astronômica, mas também está construindo uma expertise nacional valiosa em Big Data, uma competência cada vez mais essencial em todos os setores da ciência, da indústria e da economia no século XXI. No fim das contas, o IDAC brasileiro é muito mais do que hardware e cabos de fibra óptica. É um verdadeiro portal para a descoberta. Será o laboratório virtual onde a próxima geração de astrônomos brasileiros vai deixar sua marca no mundo. É onde um estudante na Amazônia pode descobrir um novo objeto interestelar, onde um professor em São Paulo pode mapear o halo da Via Láctea com um detalhe nunca visto, e onde uma equipe no Rio Grande do Sul pode encontrar a supernova crucial para refinar nosso entendimento sobre a energia escura. Esse centro garante que a ciência brasileira tenha as ferramentas necessárias para aproveitar ao máximo o investimento no Observatório Rubin, transformando petabytes de dados em um legado de conhecimento simplesmente inestimável. Olha, a contribuição do Brasil para o Observatório Vera C. Rubin vai muito além da infraestrutura, chegando até o coração da operação, o software e a inteligência artificial que vão dar sentido a todo esse mar de dados. Pesquisadores brasileiros estão na linha de frente, desenvolvendo alguns dos algoritmos de aprendizado de máquina mais importantes que toda a colaboração LSST vai usar. Por exemplo, equipes no Brasil estão criando modelos de IA super sofisticados para classificar automaticamente os milhões de alertas que serão gerados a cada noite. Esses algoritmos vão aprender a diferenciar entre um asteroide em movimento, uma estrela variável piscando e até uma supernova explodindo, oferecendo aquela análise inicial crucial que permite o acompanhamento científico rápido em todo o mundo. Esse trabalho, sinceramente, é absolutamente essencial para o sucesso do levantamento. Com até 10 milhões de alertas por noite, a análise humana simplesmente não dá conta. O sucesso do projeto depende da confiabilidade e inteligência desses sistemas automatizados. Além disso, cientistas brasileiros estão profundamente envolvidos no que a gente chama de desenvolvimento de plataformas científicas. Eles estão ajudando a construir as interfaces de software e as ferramentas analíticas que vão permitir que astrônomos do mundo inteiro consultem esse banco de dados gigantesco, visualizem imagens e conduzam suas análises científicas. Isso quer dizer que o código brasileiro vai estar no núcleo de um dos projetos astronômicos mais importantes da história. Uma contribuição significativa e de muito prestígio para o esforço científico global. E, olha, essa participação ativa é um investimento incrível em capital humano. Ao trabalhar nesses problemas complexos e reais, estudantes, pós-docs e pesquisadores, seniores brasileiros, estão ganhando uma experiência valiosíssima na fronteira da ciência de dados, engenharia de software e astrofísica. Eles estão sendo treinados não só para usar dados, mas para criar as ferramentas que permitem a descoberta. Essa expertise é transferível e vai ter um efeito cascata em toda a ciência e tecnologia do Brasil. As habilidades desenvolvidas no contexto do projeto Rubin vão servir para desafios em áreas tão diversas quanto genômica, modelagem climática,
e até finanças. Esse envolvimento profundo garante que o Brasil não seja apenas consumidor dos produtos do LSST, mas co-criador da sua propriedade intelectual. Isso constrói uma comunidade científica sustentável e autônoma, capaz de liderar seus próprios projetos de grande escala no futuro. O verdadeiro legado da participação brasileira talvez não seja só as descobertas astronômicas em si, mas toda uma geração altamente qualificada de cientistas e especialistas em dados que está sendo formada. Eles serão os líderes que vão guiar a jornada científica do Brasil pelo século XXI, inspirados e fortalecidos pelo trabalho fundamental nesse grande observatório cósmico. É assim que um país constrói um legado científico duradouro. O amanhecer da pesquisa de 10 anos do Observatório Vera C. Rubin marca, sem dúvida, o início de uma era dourada para a astronomia brasileira. O acesso garantido a esse fluxo inédito de dados, aliado à poderosa infraestrutura de processamento local do IDAC brasileiro, coloca nossa comunidade científica em uma posição incrivelmente vantajosa. Nos próximos 10 anos e além, pesquisadores brasileiros terão as ferramentas para liderar investigações de classe mundial em praticamente todos os campos da astrofísica. Eles poderão iniciar seus próprios projetos de levantamentos em larga escala dentro dos dados do LSST, buscando desde asteroides próximos à Terra até as assinaturas mais sutis da matéria escura em aglomerados de galáxias distantes. O potencial para descobertas é simplesmente imenso. Essa nova capacidade certamente vai atrair talentos, tanto ao reter nossos melhores estudantes e pesquisadores no país, quanto ao atrair colaboradores internacionais para trabalhar com as equipes brasileiras. O projeto Rubin vai funcionar como um verdadeiro ímã de talentos científicos, tornando o Brasil ainda mais atraente e vibrante para a pesquisa astronômica. As oportunidades para estudantes de pós-graduação e jovens cientistas serão especialmente transformadoras, já que poderão trabalhar com um conjunto de dados sem igual, enfrentando grandes questões científicas em suas teses e pesquisas no início de carreira. Isso vai formar uma nova geração de líderes científicos, treinados com os dados mais avançados do mundo. As expectativas para os próximos anos estão nas alturas. Podemos esperar um aumento significativo nas publicações científicas das instituições brasileiras, com pesquisadores contribuindo de forma marcante para nosso entendimento do Sistema Solar, da Via Láctea e da própria natureza fundamental do cosmos. O Brasil está particularmente bem posicionado para causar um grande impacto no campo da cosmologia, utilizando o vasto catálogo de galáxias do LSST para fazer medições independentes e de ponta das propriedades da matéria escura e da energia escura. Esse projeto dá à ciência brasileira uma voz poderosa e independente na busca por respostas para algumas das questões mais profundas sobre o universo. Ao olharmos para o futuro, o Observatório Vera C. Rubin é mais do que um telescópio. Para o Brasil, ele é uma plataforma de lançamento. É uma declaração de que a ciência brasileira chegou à maturidade no cenário global, pronta para explorar a fronteira final ao lado de parceiros internacionais. A próxima década promete ser uma jornada emocionante de descobertas, não só sobre o cosmos, mas também sobre nosso próprio potencial de inovação e colaboração. O universo está prestes a revelar seus segredos ao Observatório Rubin e, graças à visão e ao trabalho árduo de nossa comunidade científica, o Brasil estará na primeira fila, pronto para ouvir, aprender e liderar. Enquanto estamos aqui hoje, no dia 24 de maio de 2024, nos encontramos realmente no limiar de uma nova era cósmica, um momento que será lembrado como um ponto de virada fundamental na busca humana pelo conhecimento. O Observatório Vera C. Rubin não é apenas mais um telescópio, ele representa uma mudança de paradigma, um salto revolucionário na nossa capacidade de perceber e compreender o universo. É o resultado de décadas de engenhosidade humana, colaboração internacional e um compromisso inabalável com a exploração do desconhecido.
A primeira luz refletida em seus espelhos já iluminou o caminho adiante, oferecendo vislumbres impressionantes de um cosmos mais rico e dinâmico do que jamais poderíamos ter imaginado. Este é o amanhecer de uma era em que os maiores segredos do universo finalmente estão ao nosso alcance. A escala desse empreendimento é, por si só, um testemunho da grandiosidade da ciência moderna. Desde seu local estratégico nos Andes chilenos, até seu espelho colossal de 8,4 metros e a câmera recordista de 3,2 gigapixels, cada aspecto do Observatório Rubin foi pensado para ultrapassar os limites do que é possível. Ele é, de fato, uma máquina de descobertas em escala industrial, pronta para gerar uma enxurrada de dados que vai redefinir nosso entendimento de tudo, desde os asteroides do nosso quintal até a própria estrutura do espaço-tempo. A promessa do Legacy Survey of Space and Time não é só mais dados, mas um novo tipo de dado, um mapa vivo e pulsante do céu que vai evoluir diante dos nossos olhos. Essa nova era é, acima de tudo, definida por movimento e mudança. Por séculos, nossa visão do céu foi em grande parte estática, um conjunto de belas, mas congeladas, fotografias. O Observatório Rubin rompe com essa ilusão, prometendo entregar um filme em alta definição, em lapso de tempo, do céu do hemisfério sul. Vamos testemunhar o universo em ação, acompanhando a dança sutil de galáxias distantes, a morte explosiva de estrelas e a passagem silenciosa de visitantes de outros sistemas estelares. Essa perspectiva dinâmica certamente vai revelar fenômenos nunca antes vistos, abrindo campos inteiramente novos de investigação e nos forçando a repensar nosso lugar em um cosmos que está longe de ser silencioso e imutável. Estamos prestes a ver o pulso do universo pela primeira vez. As implicações dessa nova era vão muito além dos limites da astronomia profissional. As descobertas feitas pelo Rubin vão cativar a imaginação do público, inspirando uma nova geração de cientistas, engenheiros e sonhadores. As imagens produzidas vão enfeitar telas e salas de aula em todo o mundo, nos lembrando da imensa beleza e mistério que existe logo além da nossa atmosfera. Isso é mais do que um projeto científico, é uma aventura humana compartilhada, um passo coletivo rumo à vastidão do cosmos. A era do Observatório Vera C. Rubin começou, e promete ser uma era de maravilhas e revelações sem precedentes para toda a humanidade. O observatório se ergue como um tributo magnífico à sua homenageada, a brilhante e tenaz astrônoma Vera C. Rubin. A história dela é marcada por integridade científica e uma perseverança silenciosa diante das adversidades, um legado que está entrelaçado à própria missão dessa grande instalação. Foi Vera Rubin quem, por meio de observações meticulosas, forneceu as evidências incontestáveis da matéria escura, revelando que o universo que enxergamos é apenas a ponta de um vasto iceberg cósmico. Ela nos deixou uma das questões mais profundas de toda a ciência. O que é essa substância invisível que mantém nossas galáxias coesas? É realmente belo e apropriado que o instrumento que leva seu nome seja agora nossa ferramenta mais poderosa para, quem sabe, finalmente responder a essa pergunta. A missão do observatório é uma continuação direta das grandes questões científicas que moldaram a cosmologia moderna. Ele vai enfrentar de frente os mistérios gêmeos da matéria escura e da energia escura, mapeando sua influência na teia cósmica com uma precisão jamais vista. Ao catalogar bilhões de galáxias, o Rubin fornecerá o poder estatístico necessário para testar nossas teorias mais fundamentais sobre a origem, evolução e destino final do universo. É um futuro construído sobre o legado de gigantes do passado, usando tecnologia do século XXI para atacar as questões fundamentais que intrigam a humanidade há gerações. O futuro da cosmologia será escrito com os dados que fluem desse topo de montanha chilena. Mas o mais fascinante de um instrumento como o Observatório Rubin é que suas descobertas mais importantes podem ser justamente aquelas que ainda não conseguimos prever.
Embora ele seja projetado para responder às perguntas conhecidas, seu verdadeiro poder está no potencial de revelar os desconhecidos. Os fenômenos e princípios que ainda estão além da nossa imaginação científica. Ao vasculhar o céu com tamanha abrangência, profundidade e rapidez, é praticamente certo que encontraremos coisas que nenhuma teoria antecipou. Esse observatório não é apenas uma ferramenta para confirmar o que pensamos saber. É uma máquina de gerar novas perguntas, de nos empurrar para territórios completamente inexplorados e nos obrigar a repensar nossos modelos do universo. Ao avançarmos, carregamos conosco o espírito de Vera Rubin, um espírito de curiosidade incansável e disposição para desafiar dogmas estabelecidos. O futuro que o observatório promete é repleto de respostas, mas, mais importante ainda, de perguntas ainda melhores. É um futuro onde nosso mapa cósmico se tornará muito mais detalhado, mas onde, paradoxalmente, o território da nossa ignorância pode até se expandir à medida que tomamos consciência de novos mistérios. Essa é a natureza empolgante do progresso científico, uma jornada de descobertas que nunca termina de verdade. E o Observatório Vera C. Rubin é nosso magnífico navio para a próxima etapa dessa viagem. É realmente empolgante pensar sobre a enxurrada de segredos que o Observatório Vera C. Rubin vai nos ajudar a desvendar nos próximos 10 anos. Estamos falando de uma instalação sem precedentes, um verdadeiro prodígio tecnológico capaz de montar imagens vastas e profundas do céu com uma velocidade e clareza jamais vistas. As imagens que ele produz são tão imensas que nossas telas nem sequer conseguem exibi-las em toda a sua gloriosa resolução. Já vimos uma única imagem composta de quase 2 trilhões de pixels de dados brutos. E isso é só o começo. O que testemunhamos até agora é apenas o ato de abertura de um grande drama cósmico que o Rubin vai revelar para todos nós. Sem dúvida, este é o amanhecer de uma nova era na astronomia e um marco na história da exploração do cosmos. O futuro é incrivelmente promissor, cheio de descobertas que vão transformar nossos livros e nosso entendimento sobre o nosso lugar no universo. E nós, aqui no Além da Órbita, estaremos ao seu lado em cada etapa dessa jornada incrível. Estamos comprometidos em acompanhar cada nova descoberta, cada imagem surpreendente e cada mistério intrigante, trazendo tudo isso diretamente para você. Essa é uma história que pertence a todos, e ficamos muito felizes em poder compartilhar com essa comunidade apaixonada por estrelas. A sua curiosidade e participação são o que alimenta nossa paixão. Queremos ouvir você. Qual descoberta do Observatório Vera C. Rubin te deixa mais animado? Será a busca pelo Planeta 9? A detecção de visitantes interestelares? Ou o mapeamento da matéria escura? Deixe seus pensamentos, previsões e perguntas na seção de comentários aqui embaixo. Sua participação transforma isso em uma conversa, uma exploração compartilhada do cosmos. E se você curtiu esse mergulho profundo, não se esqueça de deixar o seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas jornadas cósmicas. Ative o sininho das notificações, porque você não vai querer perder nossas próximas atualizações sobre o Observatório Vera C. Rubin e todas as outras coisas incríveis que acontecem no mundo da exploração espacial. Compartilhe essa jornada com seus amigos e familiares e vamos espalhar o encanto do cosmos por aí. Nós somos o Além da Órbita e agradecemos muito por você ter nos acompanhado nessa exploração do novo gigante da astronomia. Que sua curiosidade pelo cosmos nunca deixe de brilhar. Até a próxima!